Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão que vimos fazendo do capítulo 13 do volume 1 do Capital. Capítulo este que se intitula Maquinaria e Grande Indústria. Discutimos em sessões anteriores o item 1 e 2 do referido capítulo. Em nossa sessão de hoje, começaremos a discutir o item 3, efeitos imediatos da produção mecanizada sobre o trabalhador. Dada a complexidade desta discussão, Marx dividirá este item 3 em 3 partes. A primeira delas será a abordagem da apropriação das forças de trabalho subsidiárias pelo capital, mais especificamente, trabalho feminino e infantil. A segunda divisão que Marx realiza neste item terá por subtítulo prolongamento da jornada de trabalho. E, por fim, a terceira divisão terá por subtítulo intensificação do trabalho. Dada a complexidade deste item 3, seguiremos tratando cada uma destas divisões feitas por Marx separadamente. Neste sentido, neste vídeo, abordaremos apenas a apropriação de forças de trabalho subsidiárias pelo capital, trabalho feminino e infantil. Vejamos, pois, como Marx trata esta subdivisão do item 3. Inicialmente, ele parte de uma argumentação bastante geral, ou seja, a revolução do meio de trabalho constitui o ponto de partida da grande indústria, e o meio de trabalho revolucionado assume sua forma mais desenvolvida no sistema articulado de máquinas de fábrica. Aqui Marx está apontando mais uma vez para o processo que conduziu da transição da manufatura, onde havia uma determinada forma de cooperação do trabalho, para a maquinofatura. A partir deste momento, a centralidade já não está mais nas mãos do trabalhador, e sim a centralidade, ela se desloca para a máquina. É a máquina que domina o processo de trabalho, o ritmo do processo de trabalho. Daí que este meio de trabalho vai constituir a transição definitiva do capitalismo para a sua configuração essencialmente capitalista. Lembremos que na manufatura ainda predomina a subsunção formal do trabalhador ao capital, uma vez que ele detém ainda um certo conhecimento que lhe permite estabelecer o ritmo da produção de mercadorias. Já com a maquinaria, passa a existir a subsunção real do trabalho ao capital. Já não é mais a habilidade manual que domina o ritmo do processo de trabalho, e sim é a máquina que domina este ritmo. Nesse sentido, dirá Marx, antes de vermos como esse organismo objetivo, portanto, a máquina, se incorpora material humano, antes de vermos como a esse organismo objetivo, a máquina, se incorpora material humano, ou seja, a força de trabalho, examinemos algumas repercussões gerais dessa revolução sobre o próprio trabalhador. Revolução no sentido de que passa a haver uma transformação radical no sentido, ou no que concerne à produção de mercadorias. Se antes as mercadorias dependiam para a sua produção basicamente da cooperação, mas de uma cooperação assentada na habilidade do trabalhador, agora a cooperação passa a ser dada através do uso da máquina, de um novo meio de trabalho, a máquina, que atua não apenas isoladamente, mas também sob a forma de um sistema de máquinas, ou seja, máquinas propulsionadas por uma força motriz única que vai distribuir a energia física, ou melhor, distribuir a energia para que as demais máquinas operem no ritmo desejado
pelo capital. Portanto, Marx não está falando aqui apenas do uso de uma máquina isolada, mas tão somente de unidades produtivas nas quais passa a funcionar o sistema da maquinaria, ou seja, máquinas articuladas a partir de uma força motriz única ou própria. Neste item, que é o item A, apropriação de forças de trabalho subsidiárias pelo capital, Marx vai se debruçar fundamentalmente a pensar qual é o impacto da maquinaria sobre a força de trabalho feminina e infantil. Lembremos que a maquinaria, ao substituir a força física por um outro mecanismo autômato, digamos, ou melhor dizendo, autômato, propiciará a incorporação de um novo conjunto da força de trabalho, ou seja, as mulheres e as crianças. Se antes o trabalho dependia de força física, agora a máquina ela acaba aliviando esta dimensão, de tal modo que para realizar a atividade não se faz mais necessária, ou em grande parte não se faz mais necessária, a força física, o que permite a incorporação do trabalho das mulheres e das crianças. Quando Marx, no manifesto, diz que com a grande indústria, portanto, com a maquinaria, até as mulheres podem participar do processo de produção capitalista, ele não está desmerecendo a força de trabalho feminina. Simplesmente ele está indicando ali, já no manifesto, como que a maquinaria permitirá a incorporação da força de trabalho feminina e da força de trabalho infantil, uma vez que, com a maquinaria, o capital consegue se livrar daquelas atividades que dependiam basicamente da força dos homens, ou seja, da energia física e mental dos homens, sobretudo da capacidade destes em pegarem, por exemplo, peças pesadas e transportarem de um lugar para o outro. Por outras palavras, realizar o trabalho pesado no sentido de força física. Vejamos, pois, como Marx vai desenvolvendo este item. Dirá ele, à medida que torna prescindível a força muscular, ou seja, que já não é tão necessário o uso da força muscular, a maquinaria converte-se no meio de utilizar trabalhadores com pouca força muscular ou desenvolvimento corporal imaturo, mas com membros de maior flexibilidade. Portanto, cria a possibilidade de incorporar a força de trabalho feminina, uma vez que a força física já não é mais tão necessária, e também o trabalho infantil. Disto vai decorrer também uma das consequências da aplicação capitalista da maquinaria, ou seja, o capital passa a ter sob o seu controle não apenas a força de trabalho masculina, mas também a força de trabalho feminina e infantil. Dirá Marx, por isso, o trabalho feminino e infantil foi a primeira palavra de ordem da aplicação capitalista da maquinaria. Assim, esse poderoso meio de substituição do trabalho e de trabalhadores transformou-se prontamente num meio de aumentar o número de assalariados, submetendo ao comando imediato do capital todos os membros da família dos trabalhadores, sem distinção de sexo nem idade. O trabalho forçado para o capitalista usurpou não somente o lugar da recreação infantil, mas também a do trabalho livre no âmbito doméstico, dentro de limites decentes e para a própria família. Portanto, aqui Marx procura evidenciar que não há limites para o capital. O capital não está preocupado com a ideia de que a criança deve deve brincar na infância. Pelo contrário, desde que se torne possível incorporar a criança à força de trabalho, o capital o faz.
Do mesmo modo, o capital não está preocupado com a ideia de que as mulheres, pensemos na mentalidade do século XIX, as mulheres deveriam cuidar da casa, cuidar do lar, esperando seus maridos voltarem do trabalho. Pelo contrário. Então, logo se tornou possível, no século XIX, incorporar a força de trabalho feminina. Toda esta ideia de que a mulher é a mulher do lar se dissolve, uma vez que as mulheres passam a ser incorporadas também como força produtiva para o capital, como força de trabalho para o capital, como individualidades capazes de fornecer sua energia física e mental para o capital, uma vez que aquele trabalho já não dependia mais do uso da força física propriamente dita, no sentido de carregar peso ou transportar coisas que dependiam fundamentalmente de uma energia possuída por aqueles trabalhadores braçais do século XIX. Prossegue Marx observando que o valor da força de trabalho estava determinado pelo tempo de trabalho necessário à manutenção não só do trabalhador adulto individual, mas do núcleo familiar. Lembremos que Marx divide a jornada de trabalho, em geral, em duas partes. Numa jornada de 12 horas, 6 horas estariam reservadas a gerar um quantum de valor correspondente à reprodução da força de trabalho do trabalhador e de sua família, e as outras 6 horas seriam apropriadas pelo capital sob a forma de mais valor, sob a forma de mais valia. Esta é a divisão clássica que Marx procura apresentar ao longo do tomo 1 do Capital em outros momentos de sua obra. Portanto, o valor da força de trabalho, que vai ser expressa através do salário, estava determinado pelo tempo de trabalho necessário à manutenção não só do trabalhador adulto individual, mas do núcleo familiar. No entanto, ao lançar no mercado de trabalho todos os membros da família do trabalhador, ou seja, incorporar mulheres e crianças, a maquinaria reparte o valor da força de trabalho do homem entre sua família inteira. Ela desvaloriza, assim, sua força de trabalho. Desvaloriza no sentido de que pode começar a pagar menos para cada um dos membros da família, a fim de poder ter uma maior lucratividade. Ou seja, se antes o trabalhador recebia, por exemplo, 3 shillings, agora, por 6 horas de trabalho, agora ele pode receber 2, a criança mais meio shilling e a mulher mais meio shilling, que continuará existindo os 3 shillings para manter de pé a família do trabalhador, enquanto força de trabalho disponível para o capital. Assim, ao lançar no mercado de trabalho todos os membros da família do trabalhador, a maquinaria reparte o valor da força de trabalho do homem entre sua família inteira. Ela desvaloriza, assim, sua força de trabalho. É possível, por exemplo, que a compra de uma família parcelada em 4 forças de trabalho custe mais do que anteriormente a compra da força de trabalho de seu chefe. Pode até custar um pouco mais empregar os quatro membros ou 4 membros de uma família. Mas, em compensação, temos agora 4 jornadas de trabalho no lugar de uma. Ou seja, se antes havia apenas um trabalhador em uma jornada de trabalho de 12 horas, agora temos 4 trabalhadores em uma jornada de trabalho de 12 horas. E o preço delas cai na proporção do excedente de mais trabalho dos 4 trabalhadores em relação ao mais trabalho de um. Para que uma família possa viver, prossegue Marx, agora são 4 pessoas que têm de fornecer ao capital não só trabalho, mas mais trabalho. Desse modo, a maquinaria, desde o início, amplia, juntamente com o material humano de exploração, ou seja, com o campo de exploração propriamente dito do capital, também o grau de exploração. Observemos que,
4 trabalhadores numa jornada de 12 horas estariam produzindo 4 vezes mais para o capital. No entanto, o capital não está pagando 4 vezes mais pela força de trabalho, ou seja, pagando 3 shillings para o trabalhador a força de trabalho masculina, pagando 3 shillings para os 2 filhos do trabalhador, por exemplo, que estejam empregados, e mais 3 shillings para a esposa do trabalhador que está empregada. Isso resultaria em 12 shillings numa jornada de 12 horas, o que não interessaria ao capital. Portanto, ele vai empregar o trabalho de 4, pagando basicamente a força de trabalho de 1. Soma-se a isso outras consequências. Dirá Marx, além disso, a maquinaria revoluciona radicalmente a mediação formal da relação capitalista. O que é esta mediação formal? É o contrato de trabalho. Teoricamente, quando o trabalhador estabelece com o capitalista um contrato de trabalho, ele está fazendo uma troca entre iguais. Ele fornece a sua energia física e mental, e o capitalista, em troca, fornece ao trabalhador um determinado quanto monetário sob a forma de salário. Esta é a relação formal, a relação contratual entre o trabalho e o capital. Além disso, a maquinaria revoluciona radicalmente a mediação formal da relação capitalista, o contrato entre trabalhador e capitalista. Com base na troca de mercadorias, o primeiro pressuposto era de que o capitalista e trabalhador se confrontassem como pessoas livres, o capitalista como portador do capital e o trabalhador como portador da sua força de trabalho. Como possuidores independentes de mercadorias. Lembremos que a força de trabalho, ela é identificada por Marx também como uma forma de mercadoria, uma vez que ela tem valor no mercado. Com base na troca de mercadorias, o primeiro pressuposto era de que o capitalista e trabalhador se confrontassem como pessoas livres, como possuidores independentes de mercadorias, sendo um deles possuidor de dinheiro e de meios de produção, no caso, o capitalista, e o outro possuidor da força de trabalho, no caso, o trabalhador. Agora, porém, o capital compra menores de idade, ou pessoas desprovidas de maioridade plena. Antes, o trabalhador vendia sua própria força de trabalho, da qual dispunha como pessoa formalmente livre. Agora, ele vende mulher e filho, ou seja, assalaria mulher e filho. Torna-se mercador de escravos. É lógico que Marx não está dizendo que a escravidão voltou, e sim que a mulher e o filho do trabalhador passarão a trabalhar em condições análogas à escravidão. Portanto, a demanda por trabalho infantil assemelha-se com frequência, também em sua forma, à demanda por escravos negros. Isso é importantíssimo. Marx não está dizendo em nenhum momento que a mulher do trabalhador e que os filhos do trabalhador se tornaram escravos, e sim que passam a trabalhar em condições análogas à escravidão. Dado o grau de exploração da força de trabalho infantil, não tardou que se procurasse legislar sobre limites no que concerne aos modos de exploração desta energia física e mental dos pequenos trabalhadores. É dentro deste espírito que será confeccionada ou elaborada a Factory Act, ou a legislação fabril, na qual crianças menores de 13 anos só poderiam trabalhar 6 horas por dia. No entanto, esta legislação, ela se tornou basicamente formal num primeiro momento, sobretudo porque era muito fácil burlá-la através de laudos médicos que falseavam a idade das crianças. Como dirá Marx, um médico oficialmente qualificado tinha de certificar a idade das crianças. Só que estes médicos falsificavam esses laudos
dizendo que crianças com menos de 13 anos tinham idade superior a 13 anos, ou seja, aumentavam a idade das crianças de acordo com o afã do explorador dos capitalistas e a necessidade de barganha dos pais. Necessidade de barganha dos pais, na medida em que os pais precisavam do trabalho infantil para complementar o montante salarial no interior de uma determinada residência, no interior de uma determinada família. Marx observará neste sentido: apesar da legislação, adolescentes continuaram a ser vendidos, ou seja, continuaram a ser fornecidos como trabalhadores assalariados, né? Apesar da legislação, adolescentes continuaram a ser vendidos por seus próprios pais como máquinas vivas para a limpeza de chaminés, embora existissem máquinas para substituí-los. Ou seja, existiam máquinas capazes de limpar as chaminés. No entanto, o trabalho infantil era de um valor tão baixo que compensava muito mais utilizar o trabalho infantil ou o trabalhador infantil do que utilizar uma máquina, do que empregar uma máquina para fazer a limpeza das chaminés. Prosseguirá Marx. A revolução que a maquinaria provocou na relação jurídica entre comprador e vendedor de força de trabalho, de modo que a transação inteira perdeu até mesmo a aparência de um contrato entre pessoas livres, conferiu ao parlamento inglês, posteriormente, a escusa jurídica para a ingerência estatal no sistema fabril. Ou seja, o campo jurídico procura atuar tentando conter a degradação do trabalho infantil. Neste sentido, toda vez que a lei fabril limita a 6 horas de trabalho, a 6 horas o trabalho infantil em ramos da indústria até então intocados, voltam sempre a ecoar as lamúrias dos fabricantes, ou seja, que parte dos pais retiraria as crianças da indústria, agora regulamentada, a fim de vendê-las naquelas em que ainda reinava a liberdade do trabalho, isto é, naquelas onde as crianças menores de 13 anos eram forçadas a trabalhar como adultos e podiam, por conseguinte, ser vendidas a um preço maior, leia-se, a serem vendidas pelo valor de uma força de trabalho maior. Preço no sentido de que a força de trabalho se expressa através da ordem monetária do dinheiro. Mas, como o capital é um nivelador por natureza, isto é, exige em todas as esferas da produção, como seu direito humano inato, condições iguais para a exploração do trabalho, a limitação legal do trabalho infantil num ramo da indústria tornou-se a causa de sua limitação em outro. Aqui é uma ironia de Marx, como se estivesse dizendo, se a legislação existia e ela atuava em determinadas indústrias, os capitalistas em geral passaram a pressionar para que ela fosse empregada em todas as indústrias, a fim de que eles não tivessem desvantagem em relação aos seus competidores. A consequência do uso do trabalho infantil, observará Marx, foi uma degradação contínua e física das crianças e dos adolescentes. É lógico que à época de Marx ainda não havia a categoria de análise de adolescentes, essa é uma categoria uma conceituação histórica. No entanto, aqui a tradução utiliza a palavra adolescentes. Então, respeitemos aqui a tradução. A deterioração física das crianças e dos adolescentes se traduzia, por exemplo, na monstruosa taxa de mortalidade de filhos de trabalhadores em seus primeiros anos de vida. Investigações que foram conduzidas pela esfera jurídica, portanto, pela esfera legislativa naquele período, evidenciou, através de documentos médicos oficiais, sobretudo de documentos que foram publicados em 1861, na Inglaterra, as altas taxas de mortalidade, sendo que o documento atribuiu que estas altas taxas de mortalidade se deviam preferencialmente à ocupação extradomiciliar das mães,
que acarretava o descuido e os maus tratos infringidos às crianças. Aí, incluindo-se, entre outras coisas, uma alimentação inadequada ou mesmo a falta dela, bem como a administração de opiatos, ou seja, medicamentos para que as crianças ficassem dormindo, de tal modo a permitir que as mães trabalhassem na fábrica. Entre outros recursos que eram utilizados pelas mulheres para viabilizarem a sua presença enquanto força de trabalho na indústria ou no espaço fabril. Além, diz Marx, do natural estranhamento da mãe em relação aos seus filhos, que resultava em sua esfomeação e envenenamento intencionais. Isto aponta para o fato de que era degradada não apenas a condição de existência das crianças, mas das próprias mulheres, que muitas vezes preferiam matar seus filhos a preferir que eles vivessem naquela condição subhumana. Nos distritos agrícolas, observará Marx, em que a ocupação feminina é mínima, a taxa de mortalidade é, ao contrário, a menor de todas, como revelava esse documento médico. Para Marx, o que se assistia naquele momento da Revolução Industrial e no momento do desenvolvimento da grande indústria na Inglaterra, já era suficientemente conhecido por estudos anteriores. Aqui ele faz uma referência, por exemplo, a Engels. A corrupção moral decorrente da exploração capitalista do trabalho de mulheres e crianças foi exposta de modo exaustivo por Engels em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra e em outros autores. Lembremos, por exemplo, que Engels chega mesmo a falar em suicídio social, para exemplificar como que a exploração capitalista conduzia a uma alta taxa de mortalidade infantil, mas também de trabalhadores adultos e de mulheres. Ou seja, suicídio social na medida em que o capital, não dando condições adequadas para a existência dos trabalhadores, esses ou se matavam ou simplesmente morriam de fome, que é uma ideia que está presente, inclusive, nos manuscritos econômicos e filosóficos, quando Marx coloca no capítulo ou no item do trabalho estranhado ou do trabalho alienado, que o trabalhador ele passa a ser tão despossuído quando vende a sua força de trabalho ao capital, que chega mesmo a morrer de inanição. Prossegue Marx. Mas a devastação intelectual produzida pela transformação dos seres humanos imaturos em meras máquinas de fabricação de mais valor, também é um dado a ser considerado. Portanto, não é apenas uma degradação física, é também uma degradação intelectual. E para isso, Marx traz elementos de relatórios que apontavam qual era o tipo de educação fornecida pelos donos do capital, ou fornecida nas escolas sob controle do capital, ou que interessavam ao capital, e como que essas escolas efetivamente não educavam as crianças. É lógico que, à medida em que a degradação do trabalho infantil se tornou um problema de ordem social, se procurou também legislar não apenas sobre o trabalho infantil, mas também sobre a necessidade de educação para as crianças. Porém, mais uma vez, as leis forjadas pelo parlamento, elas tinham lacunas que faziam com que, na prática, não fossem executadas ou que não fossem respeitadas. Daí Marx colocar que a devastação intelectual produzida pela transformação de seres humanos imaturos, leia-se as crianças, em meras máquinas de fabricação de mais valor, acabou por obrigar o parlamento inglês a fazer do ensino elementar a condição legal para o uso produtivo de crianças menores de 14 anos em todas as indústrias sujeitas à lei fabril. Ou seja, para que um capitalista pudesse empregar uma força de trabalho infantil, seria necessário que ela não tivesse menos de 14 anos, antes era 13, e que soubesse pelo menos ler e escrever, se não ler e escrever, pelo menos ler. Marx cita aqui, ou resgata aqui, alguns depoimentos do período. Dirá um deles: trata-se de uma lei enganosa.
sob a aparência de cuidar da educação das crianças, não contém um único dispositivo que assegure o cumprimento desse pretenso objetivo. Nada determina, salvo que as crianças, durante certa quantidade de horas diárias, por exemplo, 3 horas, devem permanecer encerradas entre as 4 paredes de um lugar chamado escola, e que o patrão da criança deve receber semanalmente um certificado emitido por uma pessoa que assina na qualidade de professor ou professora. Isso não quer dizer que esta pessoa fosse efetivamente um professor ou professora, mas sim assinava enquanto tal. E prossegue Marx. Antes que se promulgasse a Lei Fabril, emendada de 1844, não era raro que os certificados de frequência escolar viessem assinados com uma cruz pelo professor ou professora, pois eles mesmos não sabiam nem ler nem escrever. Durante a elaboração da lei de 1844, os inspetores de fábrica denunciaram a situação vergonhosa dos locais chamados de escolas, e cujos certificados eles tinham de aceitar como plenamente válidos do ponto de vista legal. Uma vez que estavam assinados, esses inspetores tinham que aceitar aqueles documentos como se eles fossem legítimos. Tudo o que lograram esses inspetores foi que, a partir de 1844, os números no certificado escolar tinham de ser preenchidos pelo próprio professor, que também tinha de assiná-lo com seu nome e sobrenome. Ou seja, era necessário ensinar o professor a ler e escrever para fornecer um laudo falsificado, como sendo algo legítimo. Deste modo, crianças recebiam certificados escolares sem terem obtido nenhum grau de instrução. Na Escócia, por exemplo, dirá Marx, os fabricantes procuravam, na medida do possível, excluir as crianças obrigadas a frequentar a escola, o que bastava para evidenciar o grande repúdio dos fabricantes contra as cláusulas educacionais. Marx cita aqui uma longa passagem de um relatório que traduz efetivamente qual era a situação real do sistema escolar naquele período, nos países onde a Revolução Industrial estava em curso. Como se trata de um depoimento basicamente histórico e fácil de ser compreendido, não faremos aqui a leitura desta passagem resgatada por Marx. Fica aqui apenas a indicação de que se trata de uma passagem na qual se tem uma radiografia exata de quão falso era o sistema escolar fornecido naquele período para atender às necessidades do capital. Ou seja, se falseava a educação infantil para permitir que o capital contratasse essa força de trabalho infantil para ser explorada de uma maneira tão degradada como era a força de trabalho adulta dos homens e das mulheres. Com isso, Marx encerra a discussão desse item A, que está na parte 3 do capítulo 13 do volume 1 do Capital, que é o capítulo da maquinaria e da grande indústria. No item B, Marx discutirá o prolongamento da jornada de trabalho. Mas este item B deixamos para uma próxima oportunidade, dada também a sua complexidade. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho e despertar as jovens gerações de estudantes e de pesquisadores para estas leituras mais clássicas que contribuem para a formação dos jovens cientistas nas áreas de ciências humanas e, em particular, das ciências sociais. Até uma próxima.